Bem-vindos a mais um Lideranças Empresariais. A banca, a economia e as alterações em curso à legislação laboral são alguns dos temas em análise no programa de hoje. Em estúdio temos Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal e também Angola. Doutor, muito obrigado pela presença neste programa. Ainda hoje o número 1 do Royal Bank of Scotland alertou o mundo aqui para a possibilidade forte de, a breve prazo, os países de menor dimensão da zona euro terem de abandonar a moeda única, incluindo Portugal. Admito que este cenário é, de facto, um cenário plausível? Boa noite, João. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar presente neste programa. Em relação à questão que me pôs, bem, em primeiro lugar, gostaria de referir que o presidente do Royal Bank of Scotland, em primeiro lugar, não é um presidente de um banco da União Europeia, da Zona Euro. Da Zona Euro, claro. E, portanto, por outro lado, é o presidente do banco intervencionado depois da crise que atingiu o Reino Unido e o setor financeiro do Reino Unido em 2008. E um pouco o problema que temos vivido na Europa e particularmente na zona euro nos últimos tempos e particularmente nestes últimos 2 anos é de que há muitas opiniões que acabam por ter uma influência na evolução desta crise. É o problema da cacofonia. Exatamente. E, portanto, tomando isso em consideração, por um lado, de que há opiniões divergentes e, por outro lado, a falta de liderança que permite, de facto, que a zona euro e a União Europeia no seu todo sigam o seu caminho de convergência e de desenvolvimento, acaba por criar estas incertezas e a própria volatilidade nos mercados. E penso que quanto mais opiniões houver, maior é o risco das coisas se evoluírem de uma forma desfavorável. Sobre o tema em questão, eu diria que para nós e para o nosso país, enfim, o senhor presidente da Royal Bank of Scotland não estava a referir-se particularmente ao nosso Portugal, país. Exato. Mas, de qualquer das formas, eu diria que tem-se falado bastante nessa questão de alguns países poderem eventualmente ter que deixar a zona euro. Eu não sou favorável a esta situação ou a esta evolução. Aliás, acho que seria mau para... Teria consequências catastróficas. Seria mau, para muito Portugal. mau para o nosso país. E, portanto, é fundamental que os líderes europeus tomem todas as medidas que tiverem que fazer para evitar uma situação que não seria só catastrófico para os países que eventualmente pudessem ter que deixar a zona euro, mas, na minha opinião, seria catastrófico para toda a Europa. E não podemos esquecer que os chamados países mais fortes, ou economicamente mais fortes, como a Alemanha, como a França, esses países também, o seu mercado de exportação, de facto, é a própria Europa. E, portanto, uma grande parte dos produtos que são manufaturados nesses países são exportados para o resto da Europa. E, portanto, uma quebra de confiança na Europa e um desmantelamento de toda a zona euro teria consequências graves também nesses outros países. Nas exportações. Nas exportações. Em relação ao nosso país, eu diria que, em primeiro lugar, me parece que há que evitar a todo custo que essa situação possa evoluir nesse sentido, particularmente porque no primeiro momento, e logo no primeiro momento, teríamos uma situação do empobrecimento de todos os portugueses e do património de todos nós, porque logo após essa eventual saída do euro, que volto a referir, que eu não vejo que irá se concretizar, e portanto não acredito que isso possa acontecer, mas a verdade é que se acontecesse,
teria consequências em termos de uma desvalorização significativa no património de todos nós, de todos os portugueses, das empresas Da ordem dos portuguesas, 20%, 30%? Superior a 30%, enfim, os analistas apontam para valores superiores a 30%, e, portanto, isso em termos do próprio desenvolvimento da nossa economia e do poder de compra dos portugueses teria uma consequência bastante grave. Devo salientar que há quem defenda ou há quem tenha feito essa referência de que uma das razões pela qual nós não temos conseguido criar as condições para ultrapassarmos esta crise é, efetivamente, a nossa incapacidade de podermos utilizar um instrumento cambial para sermos mais competitivos. Eu também não sou um defensor da utilização do instrumento cambial para, digamos, melhorar a nossa capacidade competitiva. Nossa competitividade. E digo isso porquê? Porque normalmente, e na história, enfim, para quem estudou a economia, sabe que essas situações ou esses instrumentos servem efetivamente para podermos ser mais competitivos num período curto. Porque a melhor forma de sermos mais competitivos é efetivamente sermos mais produtivos. Sermos mais produtivos, sermos capazes de ter mais inovação, sermos capazes de adaptar a nossa indústria e os serviços de forma que efetivamente possamos competir pela nossa qualidade, pela nossa inovação, pela evolução tecnológica e não por um custo mais baixo. E, portanto, há 15, 20 anos dizia-se que a nossa capacidade de competir era baseada no baixo custo da mão de obra em Portugal. Mas todos nós nos lembramos que isso só por si não nos permitiu construir um setor industrial forte que pudesse hoje ser mais competitivo. Eu depreendo pelas suas palavras que defende, obviamente, que uma solução mais ou menos definitiva para o problema de competitividade de Portugal passa pelo avanço das reformas estruturais adiadas há anos sem fio. Mas, tendo em conta todas estas medidas que estão a ser tomadas até no âmbito do acordo, no memorando de entendimento assinado com a Troika, não estamos a avançar, pelo menos numa primeira fase, num pacote de medidas de reação rápida a esta crise, justamente para políticas que apontam para uma desvalorização dos salários? A desvalorização dos salários não deve ser um tema que deve ser considerado algo que não se deve discutir. Nós temos exemplos dos outros países, como a Irlanda, por exemplo, que passou por uma crise bastante aguda recentemente e, portanto, ainda está efetivamente a sofrer as consequências dessa crise, por outras razões, devo dizer, e podemos discutir isso, porque há aqui uma diferença entre a crise que afetou o mundo anglo-saxónico, se me permite essa expressão, que é a crise de 2008, que afetou os Estados Unidos da América, a Inglaterra e a Irlanda, que baseou-se basicamente numa crise do setor bancário desses países e que acabou por contaminar a economia real, mas a crise nasceu no setor financeiro, enquanto que a crise que hoje vivemos na zona euro nasce não no setor bancário, mas efetivamente por um déficit público muito significativo e que acabou por criar um problema de liquidez e um problema que acabou por também, aí, inversamente, contaminar o setor financeiro. E a Irlanda, que entrou nesta crise antes de nós efetivamente estamos a sofrer as consequências disso,
acabou por tomar medidas de austeridade muito fortes, uma das quais foi efetivamente tomar uma medida da redução dos salários, não só no setor público, como foi anunciado pelo nosso governo também, mas também no setor privado. Isso é uma demonstração de que nós temos que ter a capacidade de tomarmos medidas estruturais e flexíveis. E temos que ter a flexibilidade de podermos tomar decisões rápidas, objetivas e com uma determinação de podermos ser mais competitivos no mundo, que é cada vez mais global e mais competitivo. Mas a ausência de rapidez, a inação dos líderes europeus, não é um motivo para esta crise? A lentidão europeia na resposta à crise? Eu devo dizer que, a título pessoal, e mesmo como presidente de uma firma internacional representada em Portugal, países, não é? Eu sinto que realmente a liderança europeia tem deixado mal todos os europeus. E no mundo em que... Há um déficit de liderança europeia neste momento? Nós, quando compararmos a atual liderança europeia com aquilo que tivemos no tempo do chanceler Helmut Kohl ou o presidente François Mitterrand, a própria senhora Margaret Thatcher, embora não sendo muito pró-europeia, mas qualquer das formas, em termos da defesa do Reino Unido, tomou medidas estruturais significativas para mudar para transformar toda a economia do Reino Unido nessa altura. E, portanto, hoje estamos a sofrer as consequências de tomarmos decisões passo a passo e muitas vezes em contradição com nós próprios. Isto é, dizemos uma coisa hoje, depois há um ministro que diz uma coisa diferente no dia seguinte, e não estou a me referir ao nosso país, como é evidente. Estou-me a referir à questão europeia no seu todo. E, portanto, isso faz com que os mercados que não têm cara, nem têm sentimentos, eu digo que nem têm coração, né? Portanto, são frios e cruéis, se me permite a expressão, atacam o elo mais fraco. E, portanto, a Europa está a sofrer a volatilidade que nós estamos a sofrer nos mercados europeus, os ataques que temos sofrido em termos do mercado de capitais resultam um pouco dessa incapacidade de termos um rumo em termos da resolução do problema da dívida soberana que atinge hoje quase todos os países europeus. Um problema sistémico. E a questão fundamental é que esta falta de liderança demonstra que aquilo que há um ano atrás ou há 8 meses atrás aparentemente era um problema da periferia europeia, hoje tornou-se claramente num problema de toda a zona euro. O que era justamente impensável há um ano atrás. Exatamente. Completamente impensável. E, portanto, está demonstrado que os países mais fortes, ou supostamente mais fortes, como a Alemanha e a França, não estão imunes às consequências desta crise. E, portanto, a mim surpreende-me bastante que não hajam decisões, há cimeiras após cimeiras, há decisões que são tomadas nas cimeiras e depois não são implementadas, o que demonstra claramente a incapacidade dos líderes europeus de poderem efetivamente tomar medidas concretas que possam efetivamente dar uma resposta clara e inequívoca sobre a capacidade da União Europeia e, neste caso, dos países da zona euro, poderem efetivamente avançar para um programa de estabilidade que possa criar uma solidez para os países da zona euro e criar as condições para avançarmos com um programa de crescimento económico que é onde nós temos que concentrar. Portugal está também muito dependente daquilo que o resto da Europa decidir para conseguirmos resolver a atual conjuntura interna. Admito que Portugal em 2012 vai conseguir atingir os limites acordados com a Troika para o déficit? Eu diria que Portugal, o primeiro ponto é que Portugal e este governo tomou medidas corajosas para traçar esse rumo e esse caminho
para voltarmos a ter a credibilidade, não só na Europa, mas a nível global, e de criarmos as condições para que possamos ter a confiança dos mercados e, neste caso em particular, da própria Troika. Portanto, é preciso demonstrar... Estão a ser dados passos positivos nesse recuperar da credibilidade? As medidas de austeridade que foram tomadas por este governo eram necessárias e, portanto, estas medidas, como é evidente, obrigam a sacrifícios a todos nós, obrigam a que, efetivamente, os portugueses vão ter que fazer sacrifícios em termos da sua capacidade de poderem ter um nível de vida que estavam habituados, mas a realidade é inequívoca, é de que nós, ao longo de vários anos, gastamos muito mais do que tínhamos. Isso acontece numa família, acontece numa empresa, acontece num país. Quando se gasta sistematicamente mais do que geramos, acabamos por ter um déficit e, com o passar dos anos, o déficit atinge um nível que não é sustentável e, portanto, alguém tem que pagar pelo déficit. E, neste momento, aquilo que é pedido aos portugueses pelo governo, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, é efetivamente de que o que estamos a fazer é criarmos as condições para resolver os problemas que tivemos e, portanto, não é possível ultrapassar esses problemas sem que hajam sacrifícios. E, portanto, na minha opinião, estão a ser tomadas medidas para efetivamente podermos cumprir com o programa da Troika, e aí é importante salientar que há um ponto importante de que, na medida em que este programa foi ainda negociado no tempo do anterior governo, em princípio terá o apoio, ou um consenso pelo menos, nas medidas que estão a ser tomadas, de cerca de 80% da representação na Assembleia Geral e, portanto, na Assembleia da República. E, portanto, parece-me a mim que podemos ter um consenso para que as medidas sejam tomadas e possamos, efetivamente, cumprir com as nossas obrigações em relação ao programa que está estabelecido. E pelo menos até agora esse consenso ainda não foi quebrado. Começámos este programa a falar sobre a banca. Esta semana foi também marcada pelo resultado da auditoria efetuada pelos técnicos da Troika à carteira de crédito da Banca Nacional. Os resultados dessa auditoria, na sua opinião, foram positivos ou negativos? A auditoria detectou necessidades de recapitalização da ordem dos 800 milhões, entretanto os bancos, por iniciativa própria, conseguiram já fazer um reforço de capital. Estamos neste momento a precisar de 400 milhões adicionais. Os resultados dessa auditoria demonstram que, efetivamente, o setor bancário português é um setor robusto, ao contrário daquilo que muitos diziam e que faziam crer. Efetivamente, esta auditoria independente demonstrou que há uma variação de cerca de 0,3% em relação ao valor do crédito total nas imparidades que foram propostas por esta auditoria. O que demonstra muitas coisas. Uma delas é que, apesar dos valores envolvidos, estamos a falar também de valores residuais. Não? São valores residuais, particularmente, João, se me permite, quando estamos a falar de questões que são subjetivas, não é? Portanto, quando se determinam imparidades, e se me permite só elaborar um pouco nessa matéria, estamos a fazer um julgamento e uma avaliação da capacidade de um cliente poder pagar a sua dívida ao banco. E, naturalmente, que nesse sentido são considerados o valor do crédito, o valor dos colaterais, nomeadamente as garantias, e a própria valorização dessas garantias. E, portanto, quando nós temos colaterais de imóveis, por exemplo,
o João pode fazer uma avaliação de um imóvel por um certo valor e eu poderei fazer por uma diferença. Se o João fizer por 500, eu posso dizer que vale 450 ou 550. E, portanto, a mesma coisa acontece com os valores mobiliários, numa ação que é dada como colateral para um crédito. E, como sabe, os valores mobiliários alteram-se minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. A volatilidade intrínseca, não é? Isso, se me permite, enfim, eu tenho aqui alguns dados que demonstram que, por exemplo, o PSI 20 desvalorizou-se 30% desde 30 de junho. Os bancos europeus, e nomeadamente, já que falamos do presidente do Royal Bank of Scotland, o RBS teve uma desvalorização de 48% desde 30 de junho. O Barclays, o BBVA, o Santander perderam cerca de 30% em média. E, portanto, naturalmente que quando se faz uma auditoria, é considerado o valor do colateral. E, portanto, uma variação de 0,3% ou cerca de 500 a 800 milhões de euros no total da carteira de crédito dos 8 maiores bancos portugueses, estamos a falar aqui, na minha opinião, de algo que está dentro do intervalo da subjetividade. Claro. Tá? Ou seja, é uma prova inequívoca da resiliência da banca portuguesa. Inequivocamente, particularmente se considerarmos que o mesmo exercício foi efetuado na Irlanda recentemente. Para além dos 35 mil milhões de euros que foram injetados nos 5 maiores bancos irlandeses em 2009, num estudo, na segunda revisão que foi feita agora recentemente e que terminou em março de 2011, pela Troika também, o ajustamento, João, para os 5 maiores bancos irlandeses foi de 24 mil milhões de euros. 24 mil milhões de euros. E, portanto, eu diria que esse estudo demonstrou a robustez e o rigor com que os bancos portugueses têm efetivamente tomado as decisões sobre a forma e os modelos de imparidade que têm implementado na banca em termos da cobertura dos riscos e, particularmente, neste caso, do risco de crédito. Os resultados desta auditoria às carteiras de crédito, que antes de serem divulgados, especulou-se muito sobre uma possível etacombe que esses resultados iriam originar. Há aqui também a quebra de um mito urbano, se é que eu posso utilizar esta expressão relacionada com a banca, é que não houve, aparentemente por estes resultados, qualquer tipo de favorecimento por parte da banca para os empresários portugueses, porque se tivesse existido, os resultados teriam sido seguramente outros, não é? Bem, estamos a entrar numa matéria que eu acho que nem sequer vale a pena fazer qualquer comentário, porque quem faz esses comentários é porque não conhece a forma como os bancos atuam e o rigor com que os bancos gerem as suas carteiras e toda a gestão do risco que é feita. E, portanto, sinceramente, nem devo comentar porque são coisas que não têm qualquer cabimento. Não vale a pena perdermos tempo com isso, na sua opinião. Resumindo e concluindo aqui em relação a esta questão da banca, este resultado, para além dos resultados aos outros 2 testes de stress pelos quais a banca portuguesa já passou, demonstram que na atual conjuntura, independentemente de todas as fragilidades conhecidas, a banca portuguesa é saudável, de certa forma. A banca portuguesa é saudável. É importante comparar, é importante referir que, como eu disse anteriormente, que a banca portuguesa não é a causa dos problemas que o país está a atravessar. Aliás, a banca portuguesa tem sofrido as consequências do déficit público, que acabou por ter um impacto na liquidez do setor bancário, não só em Portugal, como também a liquidez do setor bancário ao nível europeu, devido à crise da dívida soberana. Essa crise da dívida soberana acabou por
criar uma desconfiança a nível da Europa sobre o setor bancário, e isso efetivamente fez com que houvessem neste momento, ou haja neste momento pouca liquidez e poucas transações de financiamento no mercado interbancário. Portanto, toda a exposição que a Banca Europeia tem em relação à dívida soberana acabou por criar uma desconfiança que obriga a que os bancos hoje tenham basicamente duas fontes importantes de financiamento. A primeira são os depósitos dos seus clientes e a segunda é o Banco Central Europeu. Portanto, aliás, o Banco Central Europeu ontem financiou cerca de 500 milhões de euros a médio e longo prazo a mais de 500 bancos. Para um período de 3 anos. Surpreendeu este montante e a quantidade de bancos que recorreram a ele? É importante referir que desses 500 mil milhões de euros, cerca de 300 mil milhões é efetivamente para pagar valores que se venciam agora nas próximas semanas e, portanto, a injeção líquida no mercado são cerca de 200 mil milhões de euros. Não me surpreende pelas razões que eu acabei de invocar, porque na falta de operações no mercado monetário interbancário, o Banco Central Europeu acaba por ser, digamos, devia ser o chamado lender of last resort, financiador do último recurso. Financiador do último recurso, mas que pela Constituição ou estatutos do BCE não tem podido ser. Por enquanto, e aí a diferença entre o Federal Reserve Bank e o Banco Central Europeu, e portanto julgo que foi uma medida fundamental essa e que na minha opinião deve ser sustentada para que efetivamente voltamos a ter a confiança, particularmente tomando em consideração que, como já referimos aqui, que o setor bancário, em termos do seu core business, em termos da sua atividade core, não tem problemas que ponham em causa a sua solubilidade e a sua capacidade financeira. Tem um problema do déficit público, tem um problema de que as autoridades europeias não têm conseguido tomar decisões sobre a questão da dívida soberana e se me permite também que eu possa fazer um comentário sobre isso, é que mesmo na ótica das normas prudenciais, das normas contabilísticas, os títulos da dívida pública, normalmente a sua remuneração era o chamado risk-free rate, não é? Portanto, basicamente que era uma taxa sem risco. Tá? 100% seguro. Portanto, hoje infelizmente já não podemos dizer o mesmo. Não? Portanto, isso tem um impacto no setor bancário, porque o setor bancário vive à base de conceder créditos por um lado e financiar através do mercado interbancário dos depósitos portanto é a forma que os bancos funcionam. E quando se cria uma desconfiança e o mercado deixam de fazer empréstimos uns aos outros, há uma entropia brutal em todo o sistema. Ora bem, e essa que é a consequência, e daí o recente estudo da EBA que determinou que a Banca Europeia vai precisar de cerca de 115 mil milhões de euros de capitalização até 30 de junho do próximo ano. Doutor, proponho-lhe que façamos uma breve pausa nesta conversa. Fazemos agora um breve intervalo neste Lideranças Empresariais. Estamos à conversa com Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal e Angola. A seguir a um breve intervalo, vamos olhar para as atuais alterações legislativas que o Governo pretende implementar em matéria de legislação laboral. Até já.
Bem-vindos à segunda parte do Lideranças Empresariais. Hoje é nosso convidado Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal e também Angola. Vamos abordar agora outra questão que também está na ordem do dia, na atualidade nacional, estas alterações à legislação laboral que o Governo vai implementar. São a única via possível ou existe uma outra via que não implique uma flexibilização tão intensa da atual legislação laboral? João, eu por acaso tenho uma opinião contrária. Acha que há flexibilização a menos? Não, acho que devíamos ir mais longe, se me permite, porque efetivamente, como falávamos há pouco, é fundamental que nós possamos ter uma economia mais competitiva. Isso só é possível quando criarmos as condições para incentivar aqueles que produzem mais. Portanto, todo o conceito da gestão empresarial tem que ser baseada no conceito da meritocracia. Eu posso dar o exemplo, se me permite, da KPMG. Nós, que estamos representados em cerca de 140 países, mas considerando os cerca de 50 países europeus, com milhares de trabalhadores em todo o mundo. Portugal, e a KPMG em Portugal, que tem 720 colaboradores, nós temos uma produtividade entre os 10 melhores países da KPMG na Europa. Tá? E somos uma empresa portuguesa porque nós somos todos portugueses. São uma empresa portuguesa, mas com uma filosofia de uma empresa internacional. Muito bem. Que faz toda a diferença. Mas, de qualquer das formas, o que demonstra que nós, os portugueses, somos capazes de sermos produtivos e somos capazes de sermos competitivos. Mas sobre isso não há a mínima dúvida. Aliás, os trabalhadores portugueses que imigram têm os dos índices de produtividade mais elevados quando integrados, se calhar, em gestões empresariais com outra filosofia, não é? E por isso é que eu defendo que a base tem que ser a meritocracia. E, portanto, mas acha que culturalmente Portugal portanto, já está nesse ponto? Não está, infelizmente. Mas eu julgo que é fundamental que as medidas que foram propostas pela Troika, que o nosso Governo efetivamente as possa implementar na sua plenitude. Porque a flexibilidade que é necessária, eu não ignoro e não vou deixar de defender que nós vivemos num continente baseado na social-democracia, no seu conceito mais lato. Claro. E, portanto, naturalmente que temos que proteger as pessoas mais carentes, temos que proteger os trabalhadores que necessitam de maior apoio, não é isso que está em causa, não é? E por isso é que eu defendo que nós devíamos ter um programa que posso fazer uma proposta que é minha, que não foi discutida com nenhum governo nem com ninguém, mas é algo que eu defendo por convicção. É que nós podíamos ter uma regra que até aos 30 anos devíamos flexibilizar por completo o mercado laboral. Porquê? Porque se os jovens e os mais novos não tiverem capacidade de adaptação no mundo global que vivemos hoje, e de mobilidade, no mundo competitivo que vivemos hoje, então têm que fazer algo mais, têm que estudar, têm que se adaptar a um novo setor e têm que criar as condições para poderem ter sucesso. E, portanto, após os 30? Entre os 30 e os 45, eu estou agora, obviamente, a pensar em voz alta. Eu, ao contrário daquilo que tem-se discutido muito, para mim a questão fundamental não é a questão das compensações e das indemnizações. Eu acho que as compensações e as indemnizações têm que ser pagas porque lá estamos, nós vivemos num país democrático, vivemos num país em que há direitos adquiridos e, portanto, isso tem que ser salvaguardado na minha opinião. E, portanto, pagar-se um mês por cada ano de serviço prestado ou um mês e meio, isso não é a causa, nem é o problema. Mas agora vamos passar a pagar 8 a 12. A E, portanto, não é uma solução que eu defendo, sinceramente. Eu prefiro que o Governo possa legislar de que
há uma maior liberdade para o despedimento em relação àquelas pessoas que não produzem e que não têm uma produtividade de acordo com os objetivos dos critérios que estão estabelecidos, e dar essa liberdade. E até posso admitir, para a defesa, para que não hajam abusos também das entidades patronais, que possa haver um limite, uma cota por ano, de que não se pode despedir mais do que X% de trabalhadores no ano, em cada ano, 2% ou 3%, ou aquilo que o Governo entendesse que fosse razoável para a defesa também dos... e, obviamente, numa negociação com os sindicatos e com a concertação social. E, portanto, isso era possível. E depois, a partir dos 45 anos, eu até fazia ao contrário do que está a ser sugerido. Eu aumentava o valor das indemnizações, porque aí também, no mundo que vivemos hoje, para as pessoas que já atingiram essa idade, é mais difícil encontrarem alternativas. É mais difícil também de poderem se adaptar às novas tecnologias e, portanto, essas pessoas têm que ser defendidas, a sua dignidade tem que ser defendida e, portanto, devia haver uma compensação mais alta para salvaguardar um nível de vida minimamente digno para essas pessoas. Essa sua reflexão é, de facto, portanto, extremamente interessante, mas é próprio de alguém que não tem a cultura empresarial dominante que existe em Portugal. Não teme que todas estas medidas que estão a ser tomadas, a redução do valor das indemnizações, uma maior flexibilidade na possibilidade do despedimento por inadaptação na atual conjuntura e tendo em conta a mentalidade dominante do tecido empresarial português, possa de facto gerar aqui um ataque aos postos de trabalho em vez de fomentar a contratação? Se me permite só terminar o que eu estava a dizer, eu diria que se houvesse a coragem política para tomar as decisões que eu estava a sugerir, nós iríamos aumentar emprego. Eu votava em si. Infelizmente, os sindicatos ainda não entenderam isso. Que o que eu estou a sugerir são políticas para aumentar o emprego. Porque nós queremos incentivar a produtividade e, através disso, aumentar o emprego. A KPMG contratou em Portugal, este ano, 100 recém-licenciados e mais 30 pessoas com experiência. Portanto, contratou 130 pessoas. E vai continuar a fazê-lo, mas com base nesses critérios que eu acabei de referir. Agora, sobre a questão, sobre a pergunta que me fez, o que eu diria é o seguinte: infelizmente, a legislação que está a ser discutida, na minha opinião, vai criar uma confusão ainda maior, porque, no fim, vai criar mais litígios, mais contencioso, e os tribunais vão ter muita dificuldade, porque estamos a falar de questões subjetivas, não é? A adaptação, a inadaptação, se cumpriu com os objetivos, se não cumpriu. E se não cumpriu, o porquê de não ter cumprido. Exatamente, e portanto, nesse sentido, eu diria que eu prefiro ter critérios mais objetivos, maior flexibilidade, e volto a repetir, a garantia da salvaguarda dos interesses dos trabalhadores, por um lado, e por outro lado até uma imposição de cotas e limites para que não hajam os tais abusos que... Eu não discordo daquilo que o João disse, de que neste momento a proposta que eu estou a fazer é difícil de ser implementada, mas eu já disse em outras ocasiões em que tive contacto com ministros e secretários de Estado de outros governos,
de que é preciso coragem política para eu volto a reafirmar aquilo que lhe disse há pouco, com o maior das sinceridades. Tomar essas eu medidas. garanto-lhe que votaria em si, caso essa proposta fosse avante. Estamos aqui nos minutos finais do programa. Ainda há aqui um tema que eu gostaria de abordar consigo, também de certa forma relacionado, e acima de tudo relacionado com esta crise mundial que estamos a enfrentar. É necessário fazer algo no capítulo da regulação para evitar que crises como esta, especialmente a do subprime, possam ocorrer no futuro? O que eu penso é que não é uma questão de mais regulação, é uma questão de uma regulação mais efetiva. E aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nasceu de situações em que, efetivamente, particularmente na banca de investimento, praticamente não havia uma regulação. Portanto, todo o crescimento do crédito e da sua securitização e da venda desses créditos acabou por contaminar todo o sistema financeiro americano. E, portanto, nesse sentido, tornou-se quase que inevitável, por exemplo, uma separação entre a banca de investimento e a banca comercial, ou a banca de retalho. Por outro lado, também dentro da própria banca de investimento, a banca de investimento devia ser um serviço que é prestado aos clientes. E os bancos de investimento, quando começam a entrar em proprietary trading, portanto, em negociações para si próprio e ao mesmo tempo estão a aconselhar os clientes, julgo que há aqui algum conflito de interesses que deve ser evitado. E, portanto, essa regulação tornou-se necessária, efetivamente, para que fique claro exatamente como é que como é que os bancos podem atuar e em que áreas é que podem atuar e como é que devem ser segregadas essas áreas para evitar os conflitos de interesse. Até tendo em conta as funções que desempenha, o papel das empresas de auditoria, propriamente dito, pode ser extremamente relevante na prevenção de crises dessa natureza? Eu diria que para além da regulação ou em concomitância, não é? As empresas de auditoria, enfim, são, no fim, as empresas que, na minha opinião, salvaguardam o rigor e a transparência da informação que é divulgada no mercado de capitais e no mercado financeiro em geral. Obviamente que não é feito só por nós, é feito em conjunto com os reguladores, é feito em conjunto com as empresas e com os seus gestores e, portanto, nós temos um papel importante a desempenhar, mas sempre de uma forma consistente e em diálogo com as entidades reguladoras e, naturalmente, também com os órgãos de fiscalização que existem nas próprias empresas e nesse caso, os órgãos de fiscalização cada vez mais têm um papel fundamental de trabalharem diretamente com os auditores para que, efetivamente, em conjunto, possamos fazer o papel que refiro novamente, que é fundamental para dar a confiança ao mercado de capitais que efetivamente toda a informação que é reportada é fidedigna e com qualidade e com rigor, de forma a garantir a sustentabilidade do mercado de capitais para o futuro. Professor, nós temos um minuto para o fim do programa. A iniciativa Green Paper, uma consulta pública longa que a União Europeia fez no âmbito daquilo que poderia ser feito, alterações que poderiam ser feitas, nomeadamente sobre corporate governance, que já produziu alguns resultados, algumas reflexões. Vamos ver o que é que poderá produzir no futuro. Tem aspectos importantes? Esta reforma que está a ser proposta através do Green Paper é uma proposta do comissário Barnier. Eu diria que há aspectos importantes,
mas em nossa opinião os aspectos que deviam ser enfatizados são efetivamente o papel que os órgãos de fiscalização das empresas devem tomar na sua relação com os auditores e, na minha opinião, já existem regras muito claras sobre os serviços que os auditores podem prestar e não podem prestar. Aliás, foram introduzidos ou transpostos para a nossa legislação nacional recentemente, há cerca de 2 anos atrás. As empresas de auditoria que operam em Portugal já tinham adaptado essas regras desde há vários anos atrás por causa das regras de Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos da América, que tínhamos transposto na prática, embora não na nossa legislação, mas na prática da relação com os nossos clientes e, portanto, eu diria que e é um aspecto fundamental, que a proposta que está a ser feita, por exemplo, da rotação dos auditores, a rotação dos auditores já existe em Itália, por exemplo. Não me parece que podemos dizer que há menos rigor em Portugal, ou na Alemanha, ou em Inglaterra, do que há em Itália, só pelo facto de haver rotação em Itália e não haver nesses países que eu referi. A França tem uma regra de que há auditorias conjuntas de dois auditores a serem nomeados para a mesma empresa. Não podemos dizer que há mais rigor em França do que há na Alemanha, na Bélgica ou na Holanda, onde basicamente é o sistema que nós temos em Portugal, que é a nomeação de auditor. O que é fundamental é que os órgãos de fiscalização têm o dever de avaliar o trabalho dos auditores, os reguladores têm que estar atentos ao trabalho dos auditores e há um controle de qualidade que é feito pelos reguladores, há um controle de qualidade que é feito pelas firmas internacionais às suas entidades ao nível nacional e há um controle de qualidade que é feito também pelo regulador do mercado, neste caso a CMVM ou a partir do ano passado pelo Conselho Nacional de Supervisores. E, portanto, isso é que é fundamental, é garantir que há um controle de qualidade robusto e que, acima de tudo, que a relação entre o auditor e o cliente seja feito não com os órgãos executivos, em termos da sua nomeação, mas feito pelos administradores ou pelos representantes independentes, nomeadamente do Conselho Geral de Supervisão ou do Conselho de Administração, que propõem a nomeação do auditor aos acionistas e, no fim, são os donos das empresas, nomeadamente os acionistas, que têm que ter ou têm a responsabilidade final de eleger o auditor. E, portanto, não me parece que adicionar a escolha de um auditor vai trazer mais qualidade, ganhos de eficácia no sistema e mais efetividade em termos da forma como as auditorias são feitas. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo neste programa. É o ponto final neste Lideranças Empresariais. Muito obrigado. Hoje tivemos em estúdio Sikander Sattar, presidente da KPMG Portugal e Angola. Obrigado, doutor.